A humanização, vista não como programa, mas como política pública, que atravessa e transversaliza as diferentes ações e instâncias do SUS, implica, e aqui a gente traz conceitos da Política Nacional de Humanização: construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de sujeitos. 2. Contagiar por atitudes e ações humanizadoras as redes do SUS, incluindo gestores, trabalhadores da saúde e usuários. 3. Orientar as práticas de atenção e gestão do SUS a partir da experiência concreta do trabalhador e usuário, construindo um sentido positivo da humanização, desidealizando o homem. É correto afirmar o que está contido em 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, 1, 2 e 3, em relação à humanização como política pública que transversaliza. O que significa isso? Que ela deve estar inserida em todas as ações e serviços do SUS. A humanização deve estar inserida em todas as ações, desde o atendimento lá na recepção, quanto o médico que está lá no centro cirúrgico ou que está fazendo um parto. É uma política nacional de saúde que ela transversaliza todas as ações dentro do Sistema Único de Saúde. Questão 13, qual a alternativa correta? Questão 13, todas as alternativas estão corretas. É um resumo da Política Nacional de Humanização. Construir trocas solidárias, comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de sujeitos, contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS. Todos os que estão envolvidos no SUS devem fazer parte, devem realizar essas ações humanizadoras, gestores, trabalhadores de saúde e usuários, e orientar as práticas de atenção e gestão do SUS a partir de experiência concreta do trabalhador, desidealizando o homem. O que significa desidealizando o homem? O homem, ele não é o homem no sentido amplo, ele não vai ser o centro da atenção. O centro da atenção dentro da Política Nacional de Humanização é o contato humano, é a humanização, é tornar as trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. Tá? O foco não vai ser o profissional, o foco não vai ser o gestor, o foco não vai ser o trabalhador. O foco vai ser essa relação que é desenvolvida entre os trabalhadores, os gestores e os usuários. Leandro, desidealização. Eu imaginei que vocês iam ter um pouquinho de dificuldade. Quando a gente fala de desidealização homem, é que tira-se o foco do homem no sentido de que o foco não é só o usuário, o foco não é só o trabalhador e o foco não é só o gestor. O foco é a relação que existe entre esses três sujeitos, tá? Gestores, trabalhadores e usuários. Quando ele fala de desidealizando o homem, ele quer dizer no sentido de estreitar relações, não focar no indivíduo em si, mas na relação harmônica entre esses três indivíduos, gestores, trabalhadores e usuários. É um conceito bem subjetivo essa desidealização. O homem, ele não é um ser... Vou utilizar as palavras da própria política. O homem, o conceito de homem dentro da Política Nacional de Humanização é que o homem, ele não é perfeito. Existe uma expectativa de que o homem ser humano, seja um ser perfeito. Como o homem, ser humano, não é uma pessoa perfeita, um indivíduo perfeito, espera-se que através dessa união dessas três vertentes, gestores, trabalhadores e usuários, eles sejam capazes de desidealizar este homem perfeito e se estreitem relações entre esses três indivíduos. É bem subjetivo, tá?
Mas é que isso daqui é um copia e cola da Política Nacional de Humanização. Foram estabelecidas em 2004 as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal. Acerca da Política Nacional de Saúde Bucal, assinale a alternativa correta. Essas diretrizes visam garantir as ações de promoção, prevenção, recuperação e manutenção da saúde bucal dos brasileiros. B. As metas perseguem a reorganização da prática, qualificação das ações e serviços oferecidos, reunindo uma série de ações em saúde bucal voltadas para exclusivamente crianças e adolescentes no marco do fortalecimento da atenção básica. O Brasil Sorridente foi instituído e articulado a outras políticas de saúde e demais políticas públicas, de forma independente dos princípios e diretrizes do SUS. Ou seja, o Brasil Sorridente não precisa seguir os princípios e diretrizes do SUS. D. Apresenta como principais linhas de ação a reorganização da atenção básica, substituindo as equipes de saúde bucal, a estratégia de saúde da estratégia de saúde da família pela atenção especializada ambulatorial, por meio da implantação de centros de especialidades odontológicas e laboratórios regionais de prótese dentária. Aqui ele misturou alhos com bugalhos. Um minutinho. Acerca da Política Nacional de Saúde Bucal, qual a alternativa correta? A alternativa correta? Alternativa A. As diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, ela visa garantir as ações de promoção, prevenção, recuperação e manutenção de saúde bucal do brasileiro. As metas de a reorganização e qualificação das ações e serviços oferecidos. Só que não é só para crianças e adolescentes. Inclusive, na Política Nacional de Saúde Bucal, ela direciona como devem ser os atendimentos, divididos em faixas etárias, de 0 a 4 anos, de 0 a 6 anos, de 6 a 15 anos, de 6 a 18 anos, gestantes, idosos, tudo dividido por faixa etária, mas de forma a atender a toda a população, não somente crianças e adolescentes. O Brasil Sorridente foi instituído e articulado com outras políticas de saúde e demais políticas públicas. Isso é verdade, só que de forma dependente dos princípios e diretrizes do SUS. Quaisquer políticas públicas, elas devem, que estiverem enfoque no Sistema Único de Saúde, precisa seguir os princípios e diretrizes do SUS. Apresenta como linhas de ação substituição das equipes de saúde bucal da estratégia de saúde da família pela atenção especializada ambulatorial. Não. Quais são as principais linhas de ação da Política Nacional de Saúde Bucal? Reorganização da atenção básica com a inclusão de equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família, qualificação e implantação dos centros de especialidades odontológicas e laboratórios regionais de próteses dentárias e fluoretação das águas de abastecimento são as 3 linhas de ação da Política Nacional de Saúde Bucal. Em relação às substâncias irrigadoras, já falamos delas, né? Vamos ver se algumas questões agora. A gente já conversou sobre as substâncias químicas. Assinale a alternativa correta. Eu vou ler aqui e depois vou deixar vocês fazerem, tá? O que é correto aqui? A alternativa A. O hipoclorito de sódio possui alta pressão superficial. B. O hipoclorito de sódio possui pH alcalino, neutralizando a acidez do meio. C. Em casos de necropulpectomia sem lesão periapical, deverá ser utilizada a soda clorada triplamente concentrada. Letra D. As substâncias irrigadoras ideais devem possuir alto coeficiente de viscosidade. Acertou quem colocou a alternativa B. B. Por quê? O hipoclorito de sódio possui alta tensão superficial? Não, é a capacidade molhante. O hipoclorito de sódio possui baixa tensão superficial. Legal? Então, a alta tensão superficial não é propriedade do hipoclorito. É propriedade, por exemplo, do paramonoclorofenol. O paramonoclorofenol tem alta tensão superficial. Ele não é capaz de se espalhar dentro do canal radicular.
Então, quando você utiliza ele numa substância, essa substância adicionada ao paramono vai diminuir a tensão superficial do paramono, por exemplo, a cânfora. Por isso que você tem na dental paramonoclorofenol canforado. A cânfora diminui a tensão superficial do líquido, e aí você tem o espalhamento dele melhor dentro do canal radicular. E ainda a cânfora também, ela diminui a irritação provocada pela propriedade tóxica do paramono, tá? É isso. B, hipoclorito de sódio possui pH alcalino? Sim. Quanto? 10,5 mais ou menos, né? O hipoclorito de sódio. Ele é alcalino. Neutraliza a acidez do meio? Sim. Por isso que ele também tem aquela propriedade de ser bactericida. Legal? C. Em casos de necro sem lesão, deverá ser utilizada soda clorada triplamente concentrada. Não tem sentido isso, tá? Se você pegar trabalhos publicados recentemente sobre hipoclorito de sódio, tá? Normalmente esses trabalhos são publicados pelo professor Siqueira, né? Inclusive tem muitos trabalhos no capítulo dele, né, do Lopes e Siqueira, né, no livro de endodontia, na parte de soluções irrigadoras, falando do hipoclorito. Vai lá, procura, leia, que vocês vão entender, tá? Ele coloca assim, de que a concentração, tá legal? A concentração do hipoclorito, ela, em relação à atividade antimicrobiana, não tem muita relação. Então não adianta você utilizar soda clorada 5,25 triplamente concentrado se você quer a propriedade antimicrobiana. A propriedade antimicrobiana está sim relacionada ao volume de hipoclorito que você utiliza. Quando você considera a concentração do hipoclorito, você está aumentando a capacidade de solvência de matéria orgânica. Então, se você pegar hipoclorito a 1% e comparar com 5,25 soda clorada, 5,25 ela vai dissolver matéria orgânica mais rápido, mas não vai matar bactérias a mais por causa da concentração. Legal? Então tem essa aí, essa informação bastante importante para vocês. Essa alternativa, em casos de necro, tá? Tem que ser utilizado alguma coisa. Está errado. Você pode usar a concentração que você quiser. Pode até ter recomendado a uma ou outra, mas quando tem deverá, está errado, né? Então, ainda mais soda clorada triplamente concentrada, você vai fritar o periodonto e esse paciente com certeza vai ter pós-operatório horrível. Não é ruim, não. Horrível. D. As substâncias irrigadoras ideais devem possuir alto coeficiente de viscosidade. Não, né? Muito pelo contrário. Isso aqui também está relacionado à mesma característica, assim, vamos colocar assim, fazendo uma analogia, à alta tensão superficial, né? Quando é mais viscoso, menos capacidade de penetrar nas regiões anatômicas dentro do sistema de canais radiculares. Então, tem que ter baixo coeficiente de viscosidade. Legal? Isso aqui vai mais pelo bom senso. Para quem não entende sobre coeficientes de viscosidade, né, vai pelo bom senso que você consegue a resposta correta. Mudando bastante de assunto, está falando sobre isolamento, técnica. E é a primeira vez que aparece aqui, ó, olha aqui, ó, a incorreta, tá vendo? De todas essas questões que a gente colocou aqui, somente essa está pedindo incorreta. Então tem que ficar ligeiro, tem que ficar esperto, porque se ele coloca, você não percebe e aí você está aí condicionando ao erro. Então, sobre a colocação do grampo de isolamento. Letra A. O grampo deve ficar abaixo do nível da máxima amplitude da coroa dentária. Letra B. Os 4 pontos do grampo devem estar em contato com o dente isolado. Letra C. Em condições normais de isolamento, o arco do grampo deve ficar na mesial do dente isolado. Letra D. A estabilidade do grampo deve ser verificada pelo operador antes da colocação do isolamento absoluto. Tempo para vocês responderem essa questão, que é aquela que abre o sorriso.
Vamos ver uma por uma, porque ele quer a incorreta, então vamos analisar uma por uma. O grampo deve ficar abaixo do nível da máxima amplitude da coroa dentária. Sim, deve ficar na região cervical. Máxima amplitude é na coroa, convexidade da coroa. Onde ela fica com menor amplitude é na região cervical, é onde o grampo deve se estabelecer. Não é isso? Os 4 pontos do grampo, daquela parte ativa do grampo, devem estar em contato com o dente. Se você tiver alguma dessas pontas fora do contato com o dente, ele começa a ficar instável. Né? Tá certo isso aqui também. Em condições normais de isolamento, o arco do grampo deve ficar na mesial. Aquele arco do grampo, se fica na mesial, ele vai atrapalhar a visualização e também o acesso aos instrumentos endodônticos. Então, o arco deve ficar sempre para distal, não para mesial. Isso é um princípio básico do isolamento. Viu como essa banca ela é bem básica? A estabilidade do grampo deve ser verificada pelo operador antes da colocação do isolamento. Sim, você coloca o grampo, verifica se ele está estável, aí depois você leva o conjunto arco, grampo e lençol de borracha. Essa está certa. A alternativa que está errada, então, é a alternativa C. Essa que a gente tem que assinalar, porque ele pediu a incorreta. Legal? Dessa maneira, é uma técnica bastante adequada para você diminuir a chance de erro. Vai colocando que é certo, o que sobrar é a incorreta. Sobre o tratamento de pacientes com diabetes, analise as proposições abaixo. Paciente diabético. Afirmação A. A profilaxia antibiótica, de forma rotineira, não é indicada, bastando-se adotar um protocolo de asepsia e antisepsia local. Sim, está correta essa afirmação. Infelizmente, nem todo mundo segue isso aqui. Infelizmente, muita gente faz profilaxia antibiótica para todo paciente, todo diabético, e foi. E cadê o uso racional de antibiótico? Não tem, né? Mas isso aqui está correto. Não é para todo paciente que você vai fazer profilaxia antibiótica. Ah, mas ele é diabético. Mas não é todo diabético que vai fazer profilaxia antibiótica. Pô, se o cara tem a diabetes compensadinha, bonitinha, tá legal, toma o glifage dele, toma a insulina dele, tá tudo bonitinho, pô, não precisa. Tá correta essa afirmação. Segunda afirmação, ó. O uso profilático de antibióticos só deve ser considerado em pacientes com a doença descompensada. Sim. Já apresentando cetoacidose sanguínea e cetonúria, ou seja, corpos cetônicos no sangue, na urina. O que são esses corpos cetônicos? São produtos da degradação de lipídio. Então, por que isso acontece no cara que é diabético? Descompensado. O cara que é diabético descompensado significa dizer que o corpo dele não está conseguindo usar a glicose para produzir energia. Se o corpo dele não consegue usar a glicose para produzir energia, o que o corpo dele começa a fazer? Começa a quebrar lipídio. Quebra lipídio, quebra lipídio, quebra lipídio, e os produtos da quebra do lipídio são os corpos cetônicos. E qual que é o risco disso, professor? Porque quando a gente fica muito tempo sem comer, a gente produz corpos cetônicos. A gente produz, mas numa quantidade mais baixa. Esses corpos cetônicos serão fonte de energia. O problema é quando você produz muito. Quando você produz muito, esses corpos cetônicos podem causar cetoacidose, que é a acidez do sangue. Isso é muito perigoso. Isso pode levar o indivíduo a coma diabético. Isso pode matar o cara. Né? Então, obviamente, numa situação dessa aqui, profilaxia antibiótica, claro, se tiver que fazer um procedimento, né? Porque uma situação dessa aqui, o ideal é mandar esse cara para o médico compensar ele. Né? Mas se tiver que fazer alguma intervenção de urgência, o antibiótico é recomendado. A profilaxia antibiótica aqui nesse caso. Né? Então, está correta essa afirmação. Afirmação 2, aliás, afirmação 3. O uso profilático de antibióticos em diabéticos só deve ser considerado
em pacientes portadores de diabetes tipo 2. Né? Lembrando que diabetes tipo 2 é aquele paciente que tem resistência periférica à insulina. Diabético tipo 1 é aquele paciente que não produz insulina, que acabou as células beta pancreáticas, não produz insulina. Ou seja, o tipo 1 é insulina dependente. E diabetes tipo 1 é sempre mais grave. Diabetes tipo 1, se o cara não recebe insulina, ele morre, não tem o que fazer. Diabetes tipo 2, claro que também pode ser muito grave, mas tende a ser menos grave que o tipo 1, porque tipo 2 ele tem insulina. A insulina pode não estar respondendo, mas ele tem ali. Ele tem ali. Né? Então, se ele fala aqui, ó, o uso profilático de antibiótico em diabéticos só deve ser considerado em pacientes portadores de diabetes tipo 2? Não, tipo 1 também, e principalmente tipo 1. Ou seja, é correto somente o que está nas afirmações 1 e 2. Próxima questão. Acerca dos antibióticos, analise as proposições abaixo, considerando V para verdadeiro e F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Muito bem, então sobre antibióticos, tá? Primeira afirmação. Não devem ser utilizados indiscriminadamente. Lógico, né, que não devem. Isso aqui é uma discussão, pessoal. Isso aqui é uma discussão extremamente importante. Isso aqui é uma discussão moderna, atual e muito preocupante. Porque o uso indiscriminado, o uso irracional, o uso inadequado, o uso sem critério de antibióticos contribui para a seleção de bactérias existentes. E uma vez que essas bactérias existentes são selecionadas, isso pode gerar infecções incuráveis. E o indivíduo morre de infecção incurável. Infecção que não responde a nenhum antibiótico. Né? Então, isso, claro que isso aqui é verdadeiro. Os antibióticos não devem ser utilizados de forma indiscriminada. Claro que é verdadeiro. Afirmação 2. No tratamento de abscessos de origem dental, só devem ser usados para dar suporte e proteção sistêmico em conjunto com tratamento cirúrgico. Então, o que ele está falando? Ó? O cara tem abscesso dental. O antibiótico só deve ser usado para dar suporte e proteção sistêmica em conjunto com o tratamento cirúrgico, em conjunto com o tratamento clínico, a drenagem desse abscesso, investigar a causa desse abscesso, tratar a causa desse abscesso, fazer um tratamento de canal se for necessário, né? Até a extração desse dente, se for o caso. O tratamento clínico é sempre mais importante, né? Ou seja, está correto também essa segunda afirmação. E aí a terceira afirmação, em algumas situações o antibiótico substitui a drenagem cirúrgica. Não, não. A drenagem cirúrgica sempre é mais importante. Tanto é verdade que nem sempre vai ser necessário o uso do antibiótico. Quando, professor, que vai ser necessário o uso de antibiótico, professor? Se esse abscesso, se essa infecção tem repercussão sistêmica. Como assim, professor? Tem manifestação sistêmica. Qual manifestação, professor? Infecção generalizada? Não. Sintomatologia. Né? Quais? Febre, febre alta, febre que não passa mesmo tomando uma dipirona. Linfadenopatia, edema dos linfonodos, conhecido popularmente como íngua. Isso é sinal de infecção mais grave. Trio, dificuldade de abrir a boca. Então, isso são sinais de que, pô, essa infecção aí ela tá mais importante. Então, pode ser considerado o emprego de antibiótico, além do tratamento clínico. Né? Então, portanto, a primeira e a segunda afirmação estão corretas e a segunda é falsa. Tá aqui, ó, alternativa B, VVF.